Quando você lê essa frase aqui atrás, o que vem à sua cabeça? Vem uma música, né? Na sua cabeça. Eu não conheço tão bem essa música, só essa parte. É a vida, é bonita e é bonita. Eu acho que é do Gonzaguinha, se eu não me engano. Mas essa música tem uma letra que aparentemente otimista e uma certa gratidão ali. Mas eu queria lembrar você, quando foi que você ouviu essa expressão e não necessariamente foi num bom momento, não necessariamente foi para expressar algo bom. Em geral, nós falamos ou ouvimos, é a vida. Quando alguma coisa saiu do nosso controle, quando as coisas não acontecem como a gente imaginava que tinha que ser, né? Quando não aconteceu com você o que você queria que acontecesse com você, quando não aconteceu para você o que você estava esperando. Eu não sei quantas vezes eu já tentei, nessa época de Natal, esse ano não, porque a gente não fez praticamente compras de Natal, mas colocamos aqueles cupons para ganhar um carro lá no Barra Shopping, ou então no outro shopping, né? Quem já foi sorteado alguma vez? Ninguém, né? E talvez você fique frustrado com isso, porque todo ano eu e a Rafa, a gente fala assim, esse é o ano que a gente vai ganhar um carro de graça. E não acontece. E é muito fácil chegar a uma conclusão no final da história e dizer, gente, não é assim que a vida acontece. Não é todo mundo que ganha na loteria, não é todo mundo, né, que experimenta um sorteio e ganha alguma coisa. Mas se a gente pensar, alguém tem que ganhar, então quem sabe vai ser a gente. Mas eu não estou falando exatamente das coisas boas que você estava esperando e não aconteceram, mas de qualquer coisa que você planeje. Como é que você planeja que vai ser aquele seu dia? E ele não acontece, às vezes acontece tão diferente. Como é que você imaginava que ia ser esse ano? Quando a gente começou a falar de pandemia, uma expressão que a gente pouco falava antes. Quando acontecia alguma coisa como um surto de algum vírus, a gente usava a expressão epidemia, e a gente sabia que era grave, que era um problema, mas de repente veio essa nova expressão, e quando ela chegou, eu não sei se ela te assustou, mas a gente estava falando agora de algo global, algo que estava atingindo não apenas a sua cidade, mas nações por todo lugar. Muita coisa aconteceu esse ano, totalmente fora do nosso controle. Os médicos acreditavam de um jeito no início, acreditam de outra maneira agora, e muita conversa a respeito do que a Organização Mundial de Saúde fala, e vacina, e tantas questões. Eu e você apenas ouvimos, apenas recebemos, e recebemos um monte de fake news no meio disso tudo. Com todas essas informações, o que a gente descobre no final das contas é que a gente não tem controle de absolutamente nada. E esse ano de 2020 foi o melhor ano para revelar isso para a gente, como a vida, a gente não consegue controlar circunstâncias, não tem como. E quando as coisas fugiram completamente ao seu controle, não aconteceu do jeito que você queria, talvez alguém que você ama muito, alguém que te ama muito, alguém que você talvez tenha chegado para você e falar, querido, é a vida, a vida é assim, a vida tem isso, e faz parte da vida esses momentos. A gente não queria. Nós estávamos esse ano planejando uma viagem, né, para descansar, e ela não aconteceu, e é tão frustrante. E alguém chega para você, a vida é assim, a vida tem isso. E a gente não gosta disso, a gente não quer aceitar isso, mas é impossível vencer isso. A nossa impotência contra essa lei, ela é grande, mas nós não conseguimos escapar essas surpresas, essas questões. Mas isso não é novidade. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que desde o início, quase 5 mil anos atrás, até quando você olha na própria vida, no ministério de Jesus, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos mostrar com muitos exemplos que situações completamente incontroláveis aconteceram. E você não pode fazer nada, o nome já diz, é incontrolável, você não pode controlar aquela situação.
E ainda assim, você pode ter crescido e amadurecido muito, mas é difícil a gente crescer em relação a isso. É difícil amadurecer em relação a isso. Nós não conseguimos aceitar. A nossa inclinação, a nossa tendência a desejar o controle da vida é muito grande. Nós queremos muito ter controle. Quando nós não temos, é frustrante. E tudo bem, a gente tem que aprender a viver com frustração. Mas você sabia que há muitas pessoas que estão sofrendo, e talvez seja o seu caso, de uma maneira muito profunda, porque não soube lidar com uma adversidade, não sabe lidar com uma frustração. Esse é o nosso tema hoje. Por que para Deus isso é tão importante? Por que Ele repete tantas vezes na sua palavra, quando o homem está no momento de profunda aflição, ansiedade, preocupação, medo, desespero, Deus sempre Ele chega, e Ele sempre diz a mesma coisa. Ele não diz assim, vou resolver o teu problema. Não, a primeira coisa que Ele diz é, não temas. A primeira coisa que Deus fala para todos os seus filhos, para todos os seus servos, quando Ele se encontra, se você procurar, são mais de 300 vezes, ele tem esse encontro, Ele fala, não temas, não fique preocupado, não fique ansioso, não fique inquieto. Esse ano, para mim, precisa terminar com esse versículo famoso que você conhece: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não, 2020 não pegou Deus de surpresa, Ele não está preocupado, querendo tentar descobrir como é que Ele vai resolver nada disso, não. Ele continua sendo Deus antes, durante e depois. Ele vai ser Deus em 2021, Ele vai ser Deus sobre a sua vida, Ele vai ser Deus e Senhor e Rei sobre as coisas da sua vida. Quem pode dizer amém? Mas como qualquer aspecto da nossa vida, tudo que você sabe hoje, que você aprendeu, antigamente você não sabia, mas em algum momento você aprendeu, tornou você uma pessoa melhor. Paulo diz que a vida precisa ser aprendida também. Viver é algo que a gente precisa aprender a fazer. Eu lembro de usar no início do ano essa mesma expressão com a música do Titãs: é preciso saber viver. Hoje eu estou um pouquinho MPB, né? É preciso saber viver. Você já ouviu essa frase? Você já deve ter cantado essa música. A maioria de nós não acredita intuitivamente nisso. Nós não acreditamos que realmente a gente tem que aprender a viver. A gente acredita que a gente tem que viver. Você já nasceu, você já cresceu, vamos viver. Mas não são os titãs, mas a palavra de Deus, a Bíblia, nos diz exatamente isso, que vida é algo que você aprende. Viver propriamente, porque é possível terminar a vida e descobrir que você não viveu porque você não aprendeu a viver. É possível chegar no final da sua história e descobrir que existiam alguns segredos, existiam algumas matérias nessa escola que você precisava ter aprendido. E nós não vamos conseguir falar de todas elas, mas de uma que Deus leva muito a sério, que a gente precisa levar também, é justamente essa questão de como viver dentro de você, de como se comportar quando as coisas não aconteceram como eu esperava. E vai acontecer amanhã. Eu não queria te dizer isso, mas é verdade. Amanhã você vai ter experiências de coisas incontroláveis, de coisas que você não tem o controle e você precisa descobrir como viver. Então, quando Paulo escreve da prisão, do pior lugar que alguém poderia estar, sem muita perspectiva boa, não sei se você já esteve preso alguma vez, mas se foi o caso, eu acho que não deve ter, mas se foi o caso, você já está solto, você já está aqui. Paulo não tinha essa expectativa. Ele sabia que tinha chegado no final. O que ele começa a escrever, começa até a revelar que ele sabia que o fim dele estava bem próximo. A algum momento alguém ia abrir aquela cela e dizer, vem comigo. E ele sabe que pela primeira vez ele ia sair da cela para encarar o sol do lado de fora, mas em direção à sua execução. O que um dia aconteceu. E nesse lugar triste, sombrio, horroroso, sem perspectiva, ele escreve uma das cartas que revela a sua imensa alegria. Ele mostra que, apesar daquela prisão escura ser real, ela não definia quem ele era do lado de dentro.
E ele escreve uma das cartas mais lindas. E eu tenho certeza que Paulo não fazia a menor ideia de que essa carta ia chegar até a mim e a você. Que ele não tinha como prever que o que ele estava escrevendo ia moldar praticamente mais da metade da civilização do planeta atual, mais da metade das pessoas que hoje habitam nesse planeta, a gente está falando de bilhões, iam levar a sua vida com base em coisas que ele, Paulo, tinha escrito. Não podia prever isso, mas lá está ele, talvez ditando para alguém está escrevendo, e ele vai fazer essa carta chegar na igreja de Filipos. E como eu disse para você, essa é uma igreja que não tinha muito dinheiro, mas adorava ofertar, amava fazer isso. E ele começa falando sobre isso. Na verdade, ele falou algumas coisas antes, fantásticas, depois você deve ler. Mas aqui ele está dizendo: como eu estou grato e como eu louvo ao Senhor, porque vocês estão me ajudando novamente. Eu estou na prisão, a impressão que eu tenho é que o meu ministério já até acabou, mas sim, a gente continua fazendo alguma coisa e vocês estão me ajudando. E eu sei que vocês têm estado sempre desejosos para enviar-me o que podiam, mas por algum tempo não tiveram oportunidade. Eu não estou dizendo isso porque estava precisando. Meu discurso a vocês não é com base na minha necessidade. A minha necessidade é real, mas não é isso que está me motivando. Eu não estou dizendo isso porque estava precisando, pois aprendi. E aqui Paulo vai nos dizer o que ele aprendeu e que torna ele uma pessoa tão fantástica, um dos nossos heróis, uma das pessoas mais importantes que nos ensina, não apenas pelo que ele escreveu, mas pelo que ele revela na sua vida, pela própria experiência de vida. Qual de nós aqui poderia realmente, de verdade, dizer: estou pronto para morrer? Na verdade, morrer vai ser até bom. Quem de nós vai falar? Mas Paulo diz: morrer para mim é lucro. Bora! Porque ele já sabia, ele já tinha alcançado uma maturidade tal, que ele pensava assim: depois de fazer a obra que Deus tem para mim, a melhor coisa que poderia acontecer comigo é estar com Ele. Nós interpretamos isso: não, Paulo está querendo se suicidar, que negócio é esse? Não. Ele termina dizendo: eu não vou morrer, fica tranquilo, porque não chegou a hora ainda, e Deus quer que eu faça algumas coisas. Ele fala: para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. E Paulo vai, no contexto, depois se você quiser ler toda essa passagem, ele vai dizer, né, que o que está esperando por ele é algo tão maravilhoso, tão glorioso, mas ele consegue enxergar lá na frente porque ele atingiu um grau de maturidade por causa de coisas que ele aprendeu. E uma das coisas que ele aprendeu, que ele precisava exercitar praticamente todo dia, era isso: aprendi a viver satisfeito. Então, será que isso é tão importante assim? Será que a gente deveria pegar esse domingo de manhã para tratar disso? André, não tem um outro assunto? Fala de vitória, fala de fé, fala de como, né, Deus intervém nas suas... Você quer falar de eu viver satisfeito? Não, estou dizendo que Paulo disse que ele aprendeu, e você vai descobrir que Deus leva isso muito a sério. Eu aprendi a viver satisfeito tendo muito ou tendo pouco. Ele está explicando que as suas posses não definiam quem ele era do lado de dentro. Eu sei ter pouco e ser a mesma pessoa que eu sou quando eu tenho muito, e eu tenho as duas coisas. Ele continua dizendo: eu sei o que é passar necessidade, sei, e sei o que é ter tudo. E quando eu tinha tudo, eu não tinha a impressão de que ia permanecer a vida inteira tendo tudo, porque não faz diferença. A minha suficiência não está nas minhas coisas, está em Deus. E quando eu passei necessidade, esse tempo também ficou para trás. E Deus foi me mantendo e foi me sustentando e me trouxe até aqui. Eu sei muito bem o que é experimentar as duas coisas, e eu aprendi uma coisa no meio dessas coisas: é possível viver com satisfação. Eu já aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer com fome, quer na fome, na fartura ou na necessidade. E Paulo desafia a nossa imaginação: como é possível viver satisfeito se o meu estômago está vazio?
Se a coisa mais básica que eu precisava ter, que é alimento no estômago, não está acontecendo, se satisfação é justamente se sentir pleno, ele diz, não, tem algo além disso, que é mais importante que isso, que possivelmente vai ser o combustível de qualquer outra coisa na sua vida. Eu posso fazer, e esse versículo é um dos mais famosos, mas eu estou colocando em outra versão, eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Ou talvez da maneira que você conhece, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está deixando escrito um registro que ele não fazia ideia que ia chegar até aqui, mas se torna algo inspirado, é algo inspirado por Deus, considerado palavra de Deus, é o Espírito que está dizendo para mim e para você como nós podemos viver uma vida acima das circunstâncias. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente apesar das situações. E cada um de nós, com certeza, lucra muito com isso, se nós aprendermos a viver assim. Há uma versão que ainda não existe na língua portuguesa, que é a Bíblia amplificada, mas do inglês a gente pôde traduzir, e eu queria colocar essa mesma passagem para você, quando Paulo diz assim, regozijei-me grandemente no Senhor, porque agora finalmente vocês renovaram a sua preocupação por mim, de fato, vocês estavam preocupados comigo antes, mas não tiveram oportunidade de demonstrar isso, mesma coisa que Paulo tinha falado, né? Agora, a Bíblia amplificada, ela traz, traduzido no caso do grego, que é o original, quando aquela palavra tem mais de um significado e o autor consegue encaixar ela para nos aumentar um pouco o significado, ele coloca entre colchetes. Então ele vai dizer, não falo por necessidade pessoal, pois aprendi a me contentar e a ser, e essa expressão é fantástica, autossuficiente por meio de Cristo. Autossuficiente, me garantir em mim mesmo, não, por meio de Cristo, satisfeito a ponto de não me incomodar, nem ficar inquieto. Não é satisfeito a ponto de ignorar tudo e tanto faz, não. É de não me incomodar e nem ficar inquieto, independentemente das circunstâncias. Por quê? Circunstâncias eu não posso controlar. Eu não tenho como determinar quais vão ser. Quando a pandemia começou, lá em março, a gente começou a ter que tomar algumas atitudes e mudar, e você começou a usar essa máscara, que eu tenho certeza que você já acostumou, você não quer largar nunca mais ela, eu tenho a impressão, né, que você não vai conseguir viver sem, e a vida começou a mudar, a gente começou a fazer planos para quando terminasse. A gente começou a pensar, na primeira semana já tinha um vídeo rolando na internet dizendo, olha como é que vai ser quando a igreja poder voltar a se encontrar. Aí um pessoal dançando, uma festa. Na primeira semana a gente já estava fazendo plano para o fim, achando que ia durar um mês, achando que ia durar 2 meses. E a gente já estava pensando, no domingo de Páscoa vai ser uma festa. Não sabia de nada, gente, né? Não, vai durar no máximo até julho. Não, no máximo até agosto. E a gente já está em dezembro. E a gente não sabe. Agora eu acho que a gente está mais humilde um pouco. E a gente não sabe como é que vai ser 2021. Estão esperando melhor. Tomara que dê tudo certo. Mas o que isso significa? Que eu não tenho controle. São circunstâncias. Mas apesar delas, independentemente delas, Paulo está dizendo, existe uma postura que você pode aprender. Assim como você aprendeu a falar, assim como você aprendeu a andar, assim como você aprendeu a fazer soma e multiplicação, assim como você aprendeu um pouco da história do seu país, da sua nação, das civilizações, assim como você reteve conhecimento que antes você não tinha e agora tem, você pode aprender. E é importante para Deus que você aprenda, independentemente das circunstâncias. Eu sei, ele pode dizer que sabe algo que antes não sabia, agora ele sabe porque ele aprendeu. Eu sei como estar bem e viver humildemente em tempos difíceis e também sei gozar da abundância e viver em prosperidade, porque para as duas coisas você precisa saber, você tem que saber como lidar com isso, em toda e qualquer circunstância.
Aprendi o segredo de encarar a vida, seja bem alimentado ou passando fome, seja abundante ou necessitado, eu posso fazer todas as coisas que Ele me chamou para fazer, através daquele que me fortalece e me capacita para cumprir o seu propósito. Conte para não, glória a Deus. Sou autossuficiente. Essa frase é fantástica. E eu acho que ela embola a nossa mente. Autossuficiência, sem que você não conta para ninguém, mas é o seu maior desejo. Autonomia. Você sabe o que significa autossuficiência? Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso desse emprego, eu não preciso desse patrão, eu não preciso de você, eu não preciso dos meus pais. Eu me garanto, porque eu consegui conquistar um lugar na vida onde eu não preciso mais de ninguém. Que embora seja um sonho nosso, às vezes você não conta para ninguém, mas ele está lá. Você detesta ter que precisar das pessoas, você detesta ter que precisar de qualquer coisa, você queria não ter que precisar de nada. Você já sonhou com esse momento? A gente faz isso, porque eu acho muito engraçado, porque de vez em quando alguém pergunta: o que você faria se você ganhasse na loteria? A loteria está acumulada, sei lá quantos milhões. E aí você começa a pensar: eu faria isso, e de repente você abre um sorriso como se tivesse ganhado alguma coisa. Você só está imaginando aquilo, mas você projeta aquela possibilidade de tal maneira que parece que está acontecendo. É engraçado isso. Esses nossos sonhos, esses nossos pensamentos, assim, como é que seria a vida assim? A autossuficiência significa: imagina se dinheiro não fosse um problema. Se eu pudesse viajar o mundo inteiro, porque dinheiro não é problema. Se eu pudesse garantir isso, aquilo, outro. É o que todo mundo quer. Mas deixa eu te falar uma coisa, pode ser uma má notícia para alguns. Deus criou você para precisar. Deus criou você para precisar dEle, em primeiro lugar. Para você ter uma ideia da força que isso tem dentro de nós, o pecado original, o pecado de Adão e Eva, quando não existia pecado no mundo, quando não existia ainda as leis que Deus tinha estabelecido para o seu povo viver bem, tipo não matarás, não adulterarás, quando não existia nada disso, a primeira coisa que aparece é uma carência que o inimigo usa contra a mulher e contra o homem também. Você não precisa mais de Deus, você pode viver sem Ele. Se você comer esse fruto, você vai ser como Ele, então agora você não precisa mais dEle. Não é interessante? Que desde o início parece que isso é incutido na humanidade, essa necessidade de não precisar. No entanto, Deus fez você para precisar. E Paulo desvendou o mistério, ele fala: eu sou autossuficiente, mas completamente dependente de Cristo, na suficiência de Cristo. Ele é suficiente para mim. Eu não preciso nem de mais e não posso ter menos do que Ele. Estou pronto para qualquer coisa, apto a qualquer coisa através daquele que me enche com força interior e confiante paz. Eu tenho a impressão de que força interior é a maior força que você pode ter. É bem maior do que força exterior. Paulo está falando de algo que eu e você precisamos preservar, não porque é uma questão de autoajuda, não porque é algo que você vai ter para ser melhor, também, mas é porque Deus leva isso muito a sério, porque para Deus isso é muito importante, e você entende, especialmente se você for pai ou mãe. Se você está aqui me ouvindo, pensa no seu filho. Se em algum momento você viu, como eu já vi, os seus filhos sofrerem por alguma coisa genuína, por alguma coisa legítima, e você pensa que o sofrimento deles é tão profundo, e existe alguma coisa pior para um pai ou para uma mãe do que ver seus filhos sofrerem de verdade? Porque às vezes eles estão sofrendo e você acha que é uma bobagemzinha. Está sofrendo porque
terminou um namoro ali, ou seja o que for, você vai passar, vai ficar, mas você, em respeito ao seu filho, você chora junto com ele, a sua filha, né? Você vai chorar junto, que triste, mas vai passar. Mas certos sofrimentos são muito profundos, são muito duros. E não tem palavra de conforto suficiente. A única coisa que você consegue imaginar, se você é um bom pai, uma boa mãe, e você não vai conseguir fazer, mas você pensa nisso, se eu pudesse, eu queria eu sofrer no lugar dele. Quem aqui já teve um momento, pelo menos assim, na sua vida ou mais? Se pudesse, eu queria que fosse eu. Tem algum jeito de eu sofrer para ele não precisar sofrer? E essa frase que eu e você falamos com alguma frequência, pensamos com alguma frequência, ela é encapsulada perfeitamente na cruz, quando o Pai faz exatamente isso. Ele decide que sim, Ele pode sofrer para que você não precise sofrer. Ele pode se entregar e sofrer e pagar o preço e pagar o ônus do pecado que eu cometi para que eu não precise pagar por esse preço. Tão maravilhoso o seu amor, tão grande a sua graça. Ele foi o único que pôde fazer isso e por isso você não precisa fazer. Nem pelos seus filhos. Ele pagou o preço por eles também, que alguém diga glória a Deus. Mas Paulo está dizendo de uma autossuficiência que você só vai encontrar em Cristo. E ele continua dizendo, aprendi, não, esse é o versículo que eu li com você, a me contentar e a ser autossuficiente por meio de Cristo, satisfeito, a ponto de não me incomodar e não ficar inquieto. Não é ficar satisfeito a ponto de tanto faz, não precisa mudar, não faço questão de mudança. Não. Sim, você quer que as coisas melhorem, sim, você quer que as coisas se ajustem, mas essa satisfação é extremamente importante. É uma satisfação que mantém você firme até o momento em que Deus realize aquela mudança. E enquanto ela não acontece, você não muda a sua posição, você permanece no mesmo lugar. Revelando fé, perseverança, mas especialmente satisfação nele. Filipenses capítulo 4, no versículo 6, vai trazer mais luz. Paulo vai dizer como é que isso na prática. Ele sabe que com alguma frequência eu e você ficamos aflitos, ficamos preocupados. Nem sempre você está em paz, pelo contrário, a maioria de nós tem desafios frequentemente. Eu estava falando pela manhã que a maioria das pessoas acreditam, porque eu passo essa imagem, de que eu sou uma pessoa muito tranquila. E eu acho que na maioria das vezes eu sou, dependendo da circunstância, mas especialmente na sua frente eu sou muito tranquilo. O quanto eu puder ser. Mas, às vezes, sem você estar olhando, eu faço umas pirraças. Sem que você perceba, mas a minha mulher sabe, meus filhos também. Eu fico nervoso, eu fico, às vezes, preocupado e tenso em relação a algumas coisas. E, às vezes, até tenho reações que eu não tenho o menor orgulho delas, preferia não ter tido, mas que fazem parte de quem eu sou e que muitas vezes precisam de correção. E que, nesse caso, Deus fala comigo frequentemente. E hoje ele está falando mais uma vez, algumas coisas com as quais eu preciso parar. Quem sabe vai falar com você também. Paulo vai escrever dizendo assim, não se aflijam com nada. Em vez disso, e Paulo sugere uma substituição. Substitua a sua preocupação com outra coisa. É possível isso? É perfeitamente possível. Um dia de cada vez, uma preocupação de cada vez, mas é perfeitamente possível. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Diga comigo bem forte, orem. Contem a Deus. Contem a Deus as necessidades de vocês. Paulo, você está escrevendo para a igreja. Você não precisa mandar a gente orar, nem falar para Deus. Não. A igreja precisa aprender isso. Contar a Deus as minhas necessidades. Por que isso é tão importante? André, quando eu oro, eu acho que eu faço isso. Eu acho que Paulo está querendo marcar algo aqui para você e para mim, dizendo, contem a Deus, em oposição a, não contem para mais ninguém. Não fica contando para todo mundo. Não fica falando disso o tempo todo. Conte a Deus. Falar com Deus sobre esse assunto. Não quer dizer que você não possa se abrir com alguém, ou não quer dizer que você não possa desabafar com alguém. Claro que não.
Mas muitas vezes a nossa preocupação, ela nos afoga de tal maneira que se torna tudo para nós e quase que se torna Deus para nós, porque a gente fala da nossa preocupação com todo mundo, a gente fala com o nosso problema para todo mundo, a gente conta das grandezas do nosso problema para todo mundo e sem perceber a gente está louvando, exaltando e colocando no lugar mais alto da nossa vida aquela questão. Paulo está dizendo, não, pega isso, coloca diante de Deus, você vai ver como ele é bem maior do que o seu problema, infinitamente maior do que o seu problema. Conte a Deus as suas necessidades e não se esqueçam. Paulo vai falar alguma coisa importante que eu não posso esquecer. O que é, Paulo? Não se esqueçam de agradecer. Paulo, Deus sabe que eu sou grato, Deus sabe que eu fico muito feliz. Você não precisa dizer isso. Não se esqueça. Se vocês fizerem isso, vocês experimentarão. E não leva isso na brincadeira. Paulo não está... Não pense que isso é pequeno, é grande, e Paulo sabia qual grande isso era. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Toda vez que a gente tenta imaginar essa paz, a gente não consegue, porque ela excede o nosso entendimento. Tentar colocar ela numa categoria, você não vai conseguir. Você acha que você sabe o que é isso, mas você só pode experimentar isso. Você não consegue primeiro traduzir isso e dizer, eu vou viver essa paz. Não. Paulo está dizendo, faz o que eu te falei. Ao invés de falar de preocupação, pega ela, coloca diante de Deus e não esquece de agradecer. E se você fizer isso, você vai experimentar algo. Você não vai ter algo na teoria apenas, você não vai ter algo que você vai tentar e talvez consiga classificar, não, excede todo o entendimento, mas vai ser poderoso para fazer algo profundo dentro de você que ninguém mais consegue fazer. E que tem pessoas que estão buscando remédios para tentar o mesmo efeito. Algumas drogas legais, outras ilegais, ou qualquer outra substância, porque a busca é a mesma. Eu quero sentir paz lá dentro. E Paulo nos dá a melhor de todas as substâncias. Uma paz que excede todo entendimento. Se você me permitir, eu vou parafrasear esses 2 versículos. Não fique perturbado por causa do que está acontecendo hoje na sua vida. Eu quero frisar isso para você porque algum tempo atrás você não podia projetar o hoje, mas o hoje vai passar também. O que você está vivendo, você pode não acreditar, mas vai ficar para trás. É impressionante, eu não sou diferente de você, eu prometo que eu não sou diferente de você, eu experimento igualzinho. O diabo ele consegue colocar isso dentro de nós, é uma mentira que a gente acredita muito fácil. O que eu estou vivendo agora dificilmente vai sair da minha vida, eu acho que eu vou viver isso para sempre, eu acho que esse é o final da minha história. O peso daquilo é tão grande que você pensa que não vai embora nunca. Parafraseando Paulo, não fique perturbado por causa do que está acontecendo hoje na sua vida. Ao invés disso, ore e peça a Deus o que você precisa. Ao invés de ficar falando com os outros, fale com Ele, diga o que você precisa. E enquanto você espera o agir de Deus, seja grato por tudo que Deus já fez por você. Imagina que eu te desse um papel e uma caneta agora e dissesse, escreve aí tudo que você conseguir lembrar que Deus já fez por você. Algumas pessoas iam me pedir mais folhas. Pastor, pode me trazer um bloco, por favor? Eu tenho muita coisa para botar. Mas alguns de nós, às vezes por causa do dia que a gente está vivendo, às vezes por causa do peso das circunstâncias, ia ter dificuldades. Ia ficar lembrando, aquilo aconteceu, mas eu nem sei se foi Deus. Acho que pode ter sido uma coincidência. Pode ter sido isso, pode ter sido aquilo. É algo dentro de você que fala. E talvez você dissesse, André, não sei. E deixa eu te dizer,
Se Deus não tivesse realmente feito nada por você, só dele escrever o seu nome no livro dele, no livro da vida, ele já fez tudo por você. O preço que foi pago por você é alto demais. E é muito urgente que a gente seja grato de coração. Eu acredito que a nossa gratidão abre portas para Deus derramar mais e mais favor sobre a nossa vida. E é fácil você entender isso. Quando a gente fala de gratidão, eu sempre lembro desse exemplo. Você já deu um presente para alguém, que você procurou o presente, comprou, pensou naquela pessoa, pensei em você, achei que tem a ver com você, e você deu. Eu acho que nunca aconteceu com você, mas quem sabe? A pessoa abriu aquele presente e falou, obrigado. Ou então, já tem. É isso aqui? Não sei se aconteceu no Amigo Oculto esse ano com você isso. O nosso Amigo Oculto foi de chocolate lá em casa. Aí teve gente que ganhou uma barra gigantesca e deu, né, uma pequenininha, mas graças a Deus ninguém falou, nossa vida. Mas quem sabe você pensa assim, agora imagina que você deu um presente para alguém, aquela pessoa não revelou nenhuma gratidão, não vai usar o seu presente, não vai valorizar o que você deu. Qual é a vontade que você tem de dar de novo qualquer presente para ela? Mas se é alguém que valoriza, se é alguém que diz, obrigado, rapaz, você acertou em cheio, você deixa aquela pessoa alegre, você fica mais alegre do que ela, porque a Bíblia diz que é isso mesmo, mais bem-aventurado é dar do que receber, e aquela pessoa fica tão feliz que deixa você tão feliz. A primeira coisa que você pensa é que se você tiver a oportunidade, você quer dar mais, porque ela valorizou o que você deu. Eu acho que é exatamente assim que nós herdamos isso de alguma maneira do nosso Deus, porque Ele faz exatamente isso. Pessoas que valorizam, agradecem, recebem muito mais, abrem portas para receber muito mais. Eu creio que é urgente, é necessário que nós sejamos gratos de coração, na experiência de receber favor contínuo e progressivo do nosso Deus. Quantos podem dizer amém? Que Paulo fala aqui que tem 3 coisas que você faz, e as 3 coisas que você faz com a sua boca. Porque, curiosamente, a maior parte das coisas que a gente faz, que dá certo, que dá errado, a gente faz com a boca. E tudo o que Deus faz, Ele faz com a boca. Depois você me corrige se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que você vai olhar para a palavra de Deus e vai descobrir que tudo que Ele faz com os seus lábios. E Ele criou você a sua imagem e semelhança. Existe poder quando você abre os seus lábios. E a gente passa a maior parte do tempo usando nossos lábios de maneira errada. Pode acontecer amanhã com você. Primeira coisa que a gente faz, é que Paulo nos sugere fazer com a boca, é não fazer. Não fique falando do problema, da preocupação, do que está causando ansiedade em você. E eu acho que Paulo está pegando pesado. Essa é uma das coisas mais difíceis que você podia me pedir, Paulo. A gente diz, ok, deixa comigo, mas amanhã, segunda-feira é dia de ir no banco, e de ficar na fila, e você conversa com uma pessoa que você nunca viu na sua vida sobre o quê? Sobre coisas da vida hoje que são problemas. Esse é um assunto mais fácil de conversar. Você viu o que aconteceu com o prefeito, com o governador, com o presidente, você viu a nova lei, você viu o que aconteceu, e esse negócio, está sabendo agora da vacina, e a gente começa a reclamar e falar mal. Eu sei, você também sabe, isso acontece todo dia, toda hora. Reclamar da vida, dos problemas da vida, vem naturalmente. Gente que você nunca viu na sua vida conversa horas com você sobre esses assuntos, porque flui facilmente, e a gente é focado nisso. E se você ligar o jornal amanhã, ele vai ter mais 20 motivos de matérias diferentes para você falar de como a vida é difícil, complicada, violenta, e como é complicado viver nessa cidade, e tudo que você puder imaginar. Paulo, não pode falar disso? Não posso nem desabafar com alguém? Pode, mas deixa eu te dar uma outra dica. Ao invés de ficar falando de preocupação, fala com Deus. E olha, tudo que você queria falar na fila do banco, você pode falar com Ele. Tudo que você queria falar reclamando junto com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, em vez de falar com eles, porque não vai fazer a menor diferença falar com eles. Eu prometo a você.
Você já falou outras 20 vezes, não fez a menor diferença. Fala com Deus. Conta para Ele. Você pode contar do teu jeito que Ele te entende. Você pode até reclamar com Ele que Ele te entende. Você pode se tornar até uma criança e falar e fazer pirraça. E você, Deus, por que você está deixando? Ele te entende. Ele sabe exatamente como te encontrar no lugar que você está e lidar com tudo que você está vivendo. Mas Paulo está dizendo, trata com Ele. Coloca diante dEle. Precisa disso, André. Deus já sabe o que eu estou passando, Deus já sabe o que eu estou vivendo, mas Ele sabe também que faz toda a diferença para você ouvir a sua própria voz falando com Ele. Ele sabe que faz diferença para você de uma maneira incrível, saber que Ele está ali naquele quarto com você, realmente ouvindo e fazendo parte da sua vida. Fala com Deus. E enquanto você está esperando, enquanto Ele ainda não agiu, porque você não viu, mas Ele já começou, mas enquanto você ainda não viu a ação dEle, agradeça. Lembre-se do que Ele já fez. Porque Ele já fez. E isso vai produzir, eu usar uma expressão que não pode usar na igreja, um barato, vai dar um barato em você. Isso vai produzir uma paz. Isso vai gerar em você uma paz tão grande, que não importa o estado que você se encontra, uma vez que você está esperando que Deus opere a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável na sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não escreveu, sabemos que tudo é bom. Não, Paulo, a gente sabe que nem tudo é bom. Sabemos que todas as coisas são boas. Definitivamente não, claro que não. E Paulo não vai escrever isso, mas ele diz, sejam boas, sejam ruins. Se você está no propósito de Deus, se você sabe que Ele tem um plano para você e você quer se encaixar nesse plano, todas elas podem cooperar para o seu bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Outra versão diz, sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso bem, para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Em outras palavras, mesmo os dias mais difíceis podem contribuir para o plano de Deus em sua vida. Mesmo a semana mais difícil, ou até o ano mais difícil, pode contribuir para o plano perfeito de Deus na sua vida. Lance sobre ele as suas ansiedades, seja uma pessoa que agradece. Eu quero te convidar a cada dia a lembrar daquilo que você já tem, daquilo que Deus já fez. De vez em quando, aliás, ultimamente eu tenho feito esse exercício, às vezes eu tenho dificuldade de dormir, aliás, tem acontecido mais ultimamente, e Deus tem me levado para esse lugar onde eu fico pensando, e é chocante, porque você pensa que não vai dar em lugar nenhum, mas vai. Eu fico pensando só em como Deus revela o seu amor por mim, e quantas coisas Ele já fez por mim. Não tem como evitar, eu sempre vou até o meu Senhor numa cruz, por mim. Mas se você quiser só começar a energizar a sua imaginação, e você não conseguiu dormir, mas os seus olhos conseguem ver qualquer coisa no seu quarto, seja o que for, você vê um porta-retrato e um retrato, ali existe algo para se agradecer. Você vai na sua geladeira de madrugada, possivelmente, ali tem algo pelo qual você devia agradecer. Especialmente se ela está funcionando. Porque tem alguns lugares que as geladeiras não estão funcionando, não tem luz, né? Seja o que for, nós poderíamos viver uma vida diferente nesse aspecto, até mesmo de nós, mas a gente vive conforme nos dão as coisas, e a gente acaba esquecendo de valorizar elas. A gente acha que chegou de graça, mas nunca é assim. Eu quero convidar você a fazer isso, a meditar naquilo que Deus já fez na sua vida. Ao invés de ficar o tempo todo pensando, meditando no que você queria que Ele já tivesse feito.
que você está esperando que Ele faça. Existe uma parte de você que você precisa controlar, e o jejum vai ser para isso, né? O controle da sua carne. A sua carne quer que você se concentre no que você ainda não tem. Ela está sempre ávida pelo que você não tem, está sempre olhando para aquilo que você não tem, e você se compara às outras pessoas e pensa, por que ela tem, por que ele tem e eu não tenho, e eu vou ter, e eu vou conseguir, eu vou me endividar um pouquinho, mas eu vou comprar, eu vou passar por cima de algumas coisas, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e no final você tem, e a paz foi embora, e nunca mais parece que vai voltar. Mas se a gente se concentrasse no que Deus já fez, é impressionante como Ele começa a abrir portas que você nem tinha visto antes. É impressionante como é que você começa a ver que a vida pode ser mais simples, mais leve, quando eu me concentro no que Ele já fez. Dentro desse mesmo assunto, Jesus coloca da seguinte maneira: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Toda vez que o mundo te dá paz, dura muito pouco, é circunstancial, você sente alguma coisa dentro de você como uma paz, porque alguma coisa aconteceu, ou porque alguma coisa, graças a Deus, não aconteceu, mas a vida vai continuar e essa paz vai desaparecer. Não, eu quero te dar uma outra paz, a minha paz. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus nos deixa um legado de paz. Ele quer que nós vivamos essa qualidade de vida. Nós precisamos aprender a confiar em Deus completamente. É muito bom quando você confia parte da sua vida a Deus, mas Ele está te convidando a confiar toda a sua vida, né? Confiar cada área da sua vida. Eu quero terminar lembrando de um episódio, que é a última frase praticamente que você vai encontrar, que tem muito impacto lá no livro de Gênesis, no finalzinho do livro de Gênesis. A metade para frente do livro de Gênesis conta a história dessa família. E no final da história, esse rapaz, José, que agora é um homem, ele é o governador do Egito, ele tem uma história de muito sofrimento até chegar ali. E quem causou o sofrimento deles eram as pessoas que deveriam ter protegido ele, seus próprios irmãos. No final da história, ele encara os seus irmãos. Ele tem, inclusive, o poder sobre a vida deles, de morte ou de vida. Ele fala, podem ficar tranquilos. Ele fala assim, é bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim. É circunstancial. Mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Deus já tinha visto o final desde o início. E Ele é especialista em transformar mal em bem. Aleluia. Eu não vou profetizar para 2021, não tem como. Mas eu posso declarar de todo o coração, de que eu tenho plena convicção de que Deus estará conosco no ano que vem. E se você me permitir, eu acho que Deus pode transformar 2020 em algo muito superior. O que é que tenha sido a sua experiência? E se foram coisas ruins que aconteceram, Ele é poderoso para pegar isso e transformar numa alavanca para teu bem-estar, para o teu sucesso, para coisas boas da sua vida. Quantos creem assim? Diga amém. Ele é um Deus que sabe fazer isso. Aquilo que nós consideramos ruim hoje, terrível hoje, mesmo que você não acredite hoje, pode se tornar a ser uma bênção para você, pode se tornar algo bom para você. Grandes provações podem desenvolver em nós, pelo menos, uma grande fé. Nós olhamos para um palmo à frente do nosso nariz, nós vemos muito pouco. E a nossa presunção, o que a gente presume, é que se eu não estou me sentindo bem, nada está bem. É exatamente assim. Eu estou falando como alguém que sabe hoje mesmo disso. Em algum momento, no dia de hoje, eu não estava nem um pouco bem. E a impressão que você tem é que tudo está ruim. Mas não, você que não está bem dentro de você. Mas existe uma paz que excede todo entendimento. Deus está olhando a sua vida por cima, Ele já sabe o final desde o início.
Ele é o alfa e o ômega. Ele sabe de muita coisa que você não sabe. O que você sabe é em parte. Nós só enxergamos em parte. Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele é tudo para nós. Nós precisamos aprender a dar mais atenção ao que vai acontecer depois do que ao que está acontecendo agora. Eu não estou dizendo para você esquecer do agora, mas existe algo que vai acontecer depois. Deus tem um plano bom para você. Ele continua tendo um plano bom para você. Não seja enganado, não acredite nessa mentira. Esse não é o último capítulo, esse não é o final da sua história. Na verdade, nós estamos num momento muito especial. O último domingo do mês significa, nós vamos virar, sim, em algum nível, uma página da nossa história, da nossa vida. Eu não sei como é que vai ser no ano que vem, mas na certeza de que Deus está com você, você pode olhar para frente e aprender a dar mais atenção ao que Ele tem para você. Pedro escreve para uma igreja perseguida o seguinte: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Você já tem guardado algo precioso demais, a glória eterna, mas aqui na terra Ele já tem algo preparado também. Depois de terem sofrido por pouco tempo, eu botei isso aqui porque eu gosto muito que sofrimento seja por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Glória a Deus. Uma outra versão diz: Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará num lugar firme e os fará mais fortes do que nunca. Glória a Deus. Aleluia. Diga bem alto: mais fortes do que nunca. Se você estiver disposto a permanecer por pouco tempo e não desistir e perseverar, Ele tem um lugar especial guardado para você, assentado à sua direita. Em conclusão, confie em Deus. Habite no seu esconderijo. Salmo 91 é famoso. Talvez alguém aqui saiba até de cor ele todo. Você sabe o que é o Salmo 91? Ele é uma lista de tudo quanto é problema que você puder imaginar. Terror noturno, seta que voa de dia, bala perdida, né? Peste que se propaga nas trevas, mortandade que assola o meio-dia, e 1000 caindo do lado, 10.000 caindo do outro, um monte de problema um atrás do outro ali. E no início ele diz assim: porém, se você habita, não se você visita, mas se você mora nesse lugar, na presença de Deus, você pode dizer, e mais uma vez a sua boca funciona aí, você pode dizer do Senhor: meu refúgio, minha fortaleza, meu lugar onde eu posso me esconder, porque eu não posso impedir que as circunstâncias aconteçam. Eu não tenho controle sobre elas, mas Deus me guarda, me protege, Ele me ajuda a ficar firme, e Ele tem um final de uma história para mim. Esse não é o final da história. O que quer que seja que esteja acontecendo vai passar também. Fala para alguém: Deus ama você. Ele é bom. Aleluia. Paulo diz: eu aprendi a viver contente. Você também pode aprender, sabendo que o caminho de Deus é perfeito e traz consigo uma grande recompensa para aqueles que confiam nele. Você recebe essa palavra? Vamos orar juntos? Vou pedir para você ficar de pé. Nós cantamos uma canção aqui que diz: mesmo quando não vejo, eu creio. Mesmo quando não sinto, eu declaro. Você lembra o que a gente declara? Deus está agindo a meu favor. Parece ousado demais, mas você é capaz de declarar isso mesmo sem ter nenhuma pista de que isso está acontecendo? Eu não estou vendo, não estou sentindo, e ainda assim a minha boca está declarando. Existe algo que Deus está fazendo. Eu não vou me concentrar só no que está acontecendo agora, eu vou me concentrar no que vai acontecer depois, porque Ele está preparando vitória para mim. Ele verdadeiramente está cuidando da minha vida. Eu acho que é uma boa maneira de a gente terminar esse encontro, lembrando disso, declarando isso: mesmo quando eu não vejo, eu posso crer.
Aliás, é a maneira como Deus te convida a crer. É antes de ver. Você vai ver, mas antes de ver, começa a crer. Você lembra da mulher com o fluxo de sangue? Aquela história toda, ouviu de Jesus, e a fé vem pelo ouvir, e ela toma uma decisão, começa a falar com ela mesma: se eu tocar, eu ficarei curada. E ela sai de casa, ainda enferma, ainda doente, e passa por todos os obstáculos, e são muitos, e ela finalmente toca na veste de Jesus, e a Bíblia diz, finalmente, no final, ela sentiu estar curada. A última coisa que acontece é isso, é você sentir. Por que a gente quer colocar primeiro? Primeiro eu preciso sentir. Não, mesmo quando eu não sinto, eu posso declarar: Deus está agindo ao meu favor. Que você possa cantar de todo o seu coração essa verdade, sabendo que Ele está aqui nesse lugar. Você pode cantar para Ele aqui hoje. Ele está aqui, Ele é digno de louvor. Amém? Deus abençoe.